Olá, estamos começando mais um Conexões Saudáveis. E no episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre o Agosto Lilás. E a gente chamou aqui a Leila Decoló. Decoló. Ah, tá vendo? Gente, vocês sejam muito bem-vindos. Mais um episódio e hoje o bate-papo é muito especial. Vamos falar sobre um tema extremamente importante, sobre a conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E para isso nós recebemos essa mentora, palestrante de relacionamentos que tem uma vasta experiência ajudando mulheres a resgatar o autocuidado e se desenvolver no autoconhecimento. Seja muito bem-vinda, Leila. Muito obrigada, Leila, minha xará, né? Que assunto polêmico, né? Que assunto difícil e tão real, não é? Tão real. Como que nós estamos vendo as pessoas hoje em dia perder tanto controle da própria vida, né? Das próprias emoções, não é? Então, muito obrigada pelo convite, obrigada por entender que eu posso colaborar com esse tema, não é? E que a gente possa alcançar tantas mulheres que às vezes se submetem de uma forma negligente consigo mesma, não é? E aí a gente vê, gente, que o Agosto Lilás, ele veio como conscientização, mas principalmente para você começar a perceber o seu valor e que você não precisa de ficar nesse lugar de adoecimento, né, ô Leila? A gente vê muito que as mulheres estão sofrendo pressão psicológica. Nossa, tantas coisas que a gente vê, abuso físico, né? Violência física. E aí elas estão ali perdidas, sem saber o que fazer. Então, conscientizar, gente, é vida. É você saber que você pode sair desse lugar de adoecimento. E precisa, não é, Leila? Precisa sair do lugar do adoecimento. Porém, como nós saímos de um lugar de adoecimento, se nós não entendemos que estamos doentes. Né? Ou que estamos num ambiente de abuso, ou que estamos num ambiente em que nós não estamos sabendo nos posicionar, não é? Ou que existe algo que nós podemos fazer sobre nós mesmos, não é? Sobre a nossa identidade, sobre a restauração da nossa identidade, não é? Hoje em dia nós temos visto, hoje em dia não, na verdade essa história já vem se desenhando há muitos anos, não é? Uma falta de clareza da mulher em relação ao seu próprio papel no mundo. E eu sempre brinco que eu falo assim, eu olho para a Bíblia e eu vejo tantas mulheres maravilhosas e relevantes, não é? Então, onde foi que surgiu o entendimento de que o papel da mulher é um papel menos significativo, menos relevante em relação à sua família, em relação ao seu marido, em relação ao ministério, em relação, enfim, em relação à vida, à própria vida que ela tem, não é? É muito interessante a mulher saber a sua identidade e saber também se posicionar com relação a essa identidade. Sim. A identidade, e aí eu brinco sempre e falo, é uma brincadeira séria, não é, Leila? Sobre essa questão da identidade. As pessoas, de uma forma geral, elas não estão muito conscientes da própria identidade. Eu vim agora há pouco de uma palestra para uma grande empresa, não é? Onde nós falamos exatamente sobre isso. Muitas vezes nós estamos em ambientes, em igrejas, em empresas, em outros meios mesmo, entre amigos, e nós não sabemos o nosso perfil comportamental, nós não temos uma consciência de quem nós somos, como nós somos, quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, onde nós somos boas demais ou onde nós não somos tão boas assim, não é? Para a gente se inteirar daquilo que é realmente a nossa identidade, né? A nossa personalidade. Quanto mais autoconhecimento, mais você sabe aquilo que você consegue lidar e aquilo que você... Peraí, isso aí não dá para mim mais, não. Limite com sabedoria, não é? O Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele nos deixou, né? Nos deixa aqui, ele ainda está vivo, né? Então, ele nos deixa aqui 4 pilares básicos de inteligência emocional. Quais são? O primeiro, eu preciso ter autoconhecimento.
o que é autoconhecimento? E muitas vezes eu escuto as pessoas dizerem que não preciso de autoconhecimento, eu preciso mesmo de Jesus, e você precisa mesmo, e está tudo certo se você estiver vivendo ou fazendo aquilo que Jesus faria no seu lugar. Mas se não é isso, então há algo em você que precisa ser visto, precisa ser olhado. Não é? Então, Daniel Goleman nos traz ali o primeiro pilar, autoconhecimento. Eu preciso ter um conhecimento sobre mim. Eu preciso saber quais são os meus valores, quais são os meus princípios, o que é inegociável para mim. Não é? Qual é o meu perfil comportamental? Eu sou uma pessoa dominante, e dominante no sentido de dominar, é dominante como uma característica do DISC, né? Então, ou eu sou uma pessoa dominante, que eu gosto de dar ordem para todo mundo, mandar, só a minha opinião é relevante, não é? Ou eu sou uma mulher influente, uma mulher que gosta de conversar, que gosta de influenciar outras mulheres, ou eu sou uma pessoa estável, que é uma pessoa mais calma, mais apaziguadora, né? Uma pessoa que reflete, pensa um pouco mais antes de agir, não é? Ou eu sou uma pessoa conforme, que é a última letrinha ali do DISC, né? Essa pessoa é mais analítica, mais calada, né? Mais introspectiva, ela gosta de dados, ela gosta de informações, ela gosta de trabalhar com a racionalidade, sabe? Já ouvi alguns profissionais, Leila, falarem assim: é só o seu temperamento. Eu sinto muito, mulher, em te dizer, mas não é só o seu temperamento, é o seu temperamento. Né? Você nasce e vai morrer com o seu temperamento. E isso Leila, tem que ficar claro. Isso tem que ficar claro. Não é? Porque no meio do caminho, Leila, muitas vezes nós queremos nos transformar em alguém muito diferente de quem nós somos. E dessa forma a gente vai se perdendo de quem nós somos de verdade, da nossa essência, não é? Exatamente o que eu ia falar. O que a gente tem visto de mulheres se perdendo em quem elas são, porque Deus nos chamou com um propósito, e aquele propósito tem que ser levado a sério. E as pessoas às vezes acham que, não, eu vou, porque a sociedade me coloca nesse perfil, então eu tenho que andar nesse perfil. E ela se perde. E ela não começa a não ter. Aí, o processo de identidade começa o quê? Eu não sei quem que eu sou. E aí é uma coisa curiosa, né? Porque eu falo assim, se eu nasci para ter uma identidade e uma vida abundante, como Cristo nos deixou, então, se eu não estou vivendo isso, para onde eu estou caminhando? Não é? Eu estou perdendo a minha noção da minha própria identidade, eu estou caminhando para algum lugar que eu não sei onde é. Ou, de repente, eu estou muito pulverizada pensando e olhando para fora, desejando ser outra pessoa, desejando... e está tudo bem se você tiver isso dentro do que o Daniel Goleman coloca ali, né? Então, autoconhecimento, base, primeiro ponto, não é? Depois, só tendo autoconhecimento, eu vou conseguir ter uma autogestão. Entende? Então, só eu sabendo realmente qual é a minha personalidade, e dentro da minha personalidade ali eu incluo o perfil comportamental, que é a base, né? Você nasce com ele já. Você tem o meio que você vive, as escolas que você estuda, os livros que você lê, as pessoas que você conhece, não é? Isso tudo vai formatando ali, então, a sua personalidade. Mas o seu temperamento, você nasce com ele. Então, você precisa, no mínimo, saber sobre isso. E, Leila, eu fico perplexa, mulheres, eu fico perplexa. Quantas palestras eu dou, e eu sempre começo perguntando, olha, você já sabe qual é o seu perfil comportamental? E eu escuto, assim, uma grande massa, em média, assim, 60% das mulheres e das pessoas também, eu já ouvi falar, mas eu não sei qual que é a importância disso para mim, sabe? E isso tem ditado a nossa vida. Isso tem ditado os nossos relacionamentos, relacionamento com o nosso marido, relacionamento com os nossos filhos, com os nossos amigos, não é? Nós colocamos as pessoas dentro de algumas caixinhas e queremos que elas fiquem ali. E, às vezes, nós entramos nessas caixinhas, né, Leila? Então, eu preciso de autoconhecimento para eu ter autogestão. E até aquele mau comportamento que nós temos. Sim. E o mau comportamento que nós achamos que a pessoa está tendo. Exatamente. E a gente tem que entender isso. Porque quando eu me conheço, eu sei até o que eu posso
aonde eu posso conduzir, aonde eu posso ir, como eu devo proceder, né? E isso vai, como se diz, eu vou calçar a minha vida para onde que eu quero ir. Exato. Fica E muito até mais o fácil. julgamento, não é, Leila? O julgamento do mau comportamento. Por exemplo, quando nós pegamos ali uma pessoa que é dominante, que é uma pessoa que é desbravadora, não tem dificuldade para ela, onde tem um problema, tem uma pessoa que é dominante para resolver o problema, não é? E dependendo de quem estiver olhando, às vezes, se quem está olhando é uma pessoa estável, por exemplo, pode se sentir atropelada. Exatamente. Entende? Acontece Então, muito. eu olho para essa pessoa julgando muitas vezes um mau comportamento que é o natural dessa pessoa. Então, o que a gente faz para performar essas relações? A gente coloca as nossas emoções numa temperança, nessa autogestão que o Daniel Goleman fala, né? Então, eu tenho os 4 pilares. Primeiro, eu tenho um conhecimento, um autoconhecimento, eu me conheço muito bem, eu sei das minhas forças, eu sei das minhas fraquezas, eu sei as grandes oportunidades que eu tenho. Eu tenho uma autogestão, então eu já sei que eu sou uma pessoa estourada, eu não vou ficar na beirada do fogo, né? Igual um milho de pipoca ali, eu fico na beirada do fogo, vai explodir a qualquer momento, né? Depois, com isso, então, eu começo a analisar a minha casa, a minha empresa, os lugares onde estou, né, que o Daniel Goleman chama ali de consciência social. Então, eu começo a enxergar o meio de uma forma mais saudável, sem uma exigência de que o mundo seja do jeito que eu interpreto, do jeito que eu acho que tem que ser. Nossa, né? que salve o Daniel Goleman. Né? Ele é Que ele ótimo. conhece, Tem livros viu? maravilhosos sobre esse assunto, não é? O DISC é uma das bases, mas a inteligência emocional ela é muito mais ampla nesse sentido, porque nós precisamos conhecer as nossas emoções, gerir as nossas emoções, ter então uma consciência social de onde nós vivemos, e aí sim, no quarto, eu consigo fazer um gerenciamento social. Né? E aí, eu vou potencializar todas as forças, todas as características de cada perfil comportamental para ter relacionamentos saudáveis, sabe, Leila? e falando sobre essa conexão saudável, né? Que é o que fala esse podcast, gente. Se está fazendo sentido para vocês, dá um like aí. Se você já conhece esse perfil comportamental, fala aí no nosso canal aí, Conexões Saudáveis. E aí, vamos falar aqui sobre o relacionamento A2. Hoje, a taxa de feminicídio está alta demais. É um absurdo, né? Por isso que tem que trazer a conscientização. Sim, sim. E aí, se eu entendo quem que eu sou, até para eu procurar uma pessoa para conviver comigo, então eu já me conheço, eu sei aquilo que eu vou, que eu quero conviver e aquilo que eu não quero. E dentro desse processo já de me relacionar, eu vou entender melhor até aquela pessoa que está ao meu lado, né? Não é negociável violência, viu, gente? Não é essa questão. Não é negociável. Mas o que eu tô querendo te dizer, até para você se relacionar, você tem que se preocupar. Sim. E se conhecer também, não é? Eu vejo uma grande disfunção mesmo nas relações em relação a papéis. Sabe? Papéis. A mulher está confusa em relação ao papel dela, o homem, às vezes, confuso também com o papel dele, não é? Com a ordem, né? A ordem, a hierarquia dentro da família ali. E isso está virando uma grande bagunça mesmo, não é? A gente não está aqui realmente negociando a questão da violência, a violência é inegociável. Nenhuma das partes tem que se submeter à violência, mas eu vejo que a violência é o fruto de uma falta de temperança mesmo, uma falta de me conhecer, uma falta de entender os meus limites, uma falta de não saber me comunicar, de não saber comunicar da forma que o outro compreende, uma urgência para que o meu ego seja satisfeito. Não é? Então, o meu ego tem que ser satisfeito, aquilo que eu quero tem que ser realizado agora, e, de repente, uma impaciência, uma intolerância generalizada, não é? E, de novo, nós não estamos generalizando aqui ou dando vazão para violência, ou justificar a violência, não é nada disso. Mas é um ponto para a gente pensar até que ponto ou onde foi que a gente parou de se olhar
de se entender, de entender o outro, de amar, de suportar, né? De renunciar àquilo que a gente tem ali como uma questão tácita, como isso aqui tem que ser desse jeito mesmo, e se não for da minha forma vai ser inegociável, não é? As mulheres têm sido alvo de muita violência mesmo, as mulheres são frágeis, e eu falo que assim, meu Deus, se nós conseguíssemos viver aquilo que a Bíblia diz que nós precisamos viver, que é o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, e por ela deu a própria vida, entende? A mulher, ela muito facilmente, embora que não seja condicionado, né? Uma coisa não está condicionada à outra, mas a mulher conseguiria chegar num ponto de estar junto com esse homem, com esse marido, numa linha de estar na mesma missão com muito mais facilidade, não é? Então, a gente para e pensa, onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que nós nos perdemos? Onde foi que nós perdemos a nossa capacidade de comunicação, de negociação, de respeito, de limite, né? A vida, de repente, virou uma coisa banal. Banal. Tirar a vida de uma pessoa, meu Deus, ou violentar uma mulher, ou uma mulher também, a gente tá aqui, não está aqui para passar pano quente sim, em ninguém, é uma mulher também que é agressiva. Sim. Aonde nós vamos parar com isso? Então, e onde nós vamos continuar, né? Os números indicam que nós vamos parar num cenário horrível, não é? Esses dias para trás eu estava vendo um filme, chama Som da Liberdade. Esse filme ficou bem noticiado pela questão da violência com as crianças, né? Violência com a criança, roubo de criança, retirada de órgãos, aquela confusão toda, e as crianças sendo furtadas mesmo ali da sua família. E aí eu comecei a pensar e refletir em onde foi que isso tudo começou hoje, com a mulher. Sabe, essa história começou antes. Começou com violências mesmo, com essas loucuras cibernéticas, mas antes já acontecia, né? Isso antes já acontecia. Não era exposto não igual era tão hoje, exposto, né? como hoje é, né? Mas eu me vi ali assistindo aquele filme pensando, meu Deus, crianças sendo furtadas, sendo roubadas, levadas para os Estados Unidos, né, para serem escravas sexuais. Meu Deus, quando é que nós vamos abrir a nossa boca para falar com consciência sobre a libertação desse tipo de circunstância? A gente não pode se submeter mais a isso, não é? Mas para isso também nós vamos precisar de inteligência emocional, inteligência espiritual. As duas coisas andam juntas, Leila. Andam juntas, né? E o pessoal perdeu o temor. Perdeu o temor. Verdade. Perdeu o temor, né? Agora, então, eu posso fazer o que eu quiser, não é? E não é bem assim. Não é bem assim. Nós precisamos permear os valores, os princípios, voltar às origens. Exatamente, voltar o ponto. Às origens. Voltar às origens, voltar aos valores. Valores. Voltar às raízes, né? Você saber que você tem uma base, você foi ensinado respeito, o amor, né? Que você foi ensinado ali a ter um comportamento diferente. Hoje nem os mais velhos, não tá se tendo mais respeito por ninguém. Pois é. Não se mede palavras mais. Aí nós voltamos ali para a base familiar, não é? Em toda a questão o que a gente está vivendo hoje, nós precisamos voltar para a base familiar e ver também o que nós ensinamos para os nossos filhos. E o que foi que nós recebemos. Porque olha só que coisa complicada. Nós estamos vindo de uma geração em que a mulher não podia falar muito. Exatamente. Ela não podia sentir muito, né? A mulher tinha que se submeter a qualquer coisa, de qualquer jeito, sem falar sobre isso, não é? Então, os dados estatísticos aí do passado são horríveis também, e nós vimos isso acontecer com as nossas avós, com as nossas bisavós, não é? De alguma forma, nós trouxemos isso na nossa carga genética, né? A epigenética já traz clareza sobre isso, para essa geração. Então, o que é que a gente precisa fazer para mudar esse cenário? Ao invés de nós mudarmos
com amor, com intencionalidade, com conhecimento, vivendo os princípios, os valores, né, bíblicos, espirituais, para sermos pessoas mais espiritualizadas, de repente a gente se vê fazendo o total oposto daquilo que era feito com a mulher. Então, os homens eram violentos, os homens batiam, os homens brigavam, e agora não. Agora, então, a mulher vai para o outro total extremo e ela é que faz isso, né? Então, nós temos dois extremos brigando, essas polaridades, elas não são saudáveis, né? Eu falo que um casamento, um relacionamento saudável, ele precisa de equilíbrio. Né? Ele precisa que o homem realmente ame a mulher como Cristo amou a igreja, a mulher venha para dentro como uma ajudadora, opositora, idônea, né? E ela se posicione ali, sim, dentro de quem ela é, com a identidade dela, com o perfil comportamental dela, com aquilo que ela traz da essência dela, sem renunciar a isso, né? Mas também sem ser tão violenta ou totalmente submissa, no sentido de eu me submeto de qualquer jeito, sem me posicionar, sem falar. Não, não é sobre isso. O importante é equilibrar. É o equilíbrio realmente e o casal andar junto. Né? O que a Bíblia fala, andarão dois juntos sem acordo? Entende? Uhum. Mas essas polaridades, essas brigas, essas discussões, uma briga por direito, por igualdade... Essa conta não fecha. É igual a submissão, né? É dois caminhando na mesma missão, né? Não é um lá atrás, um pisando no outro. É os dois andando na mesma missão. Esse assunto dá o que falar, né? Eu postei vamos lá, vídeo. Então vamos aqui, ó. Esse assunto dá o que falar. Polêmico mesmo, né? E eu não quero aqui de jeito nenhum encerrar todas as possibilidades, porque eu falo que assim, eu sou muito democrática no pensar. Então, eu defendo que para uma mulher se submeter é muito fácil quando um homem a ama como Cristo amou a igreja. Uhum. Não está condicionado, mas que é fácil é. Então, quando os dois assumem os seus papéis e ocupam os seus verdadeiros lugares ali, é muito fácil essa equação fechar. Né? Eu postei um vídeo esses dias sobre a submissão e você entra ali nos comentários, eu falo, meu Deus, como que as pessoas estão querendo brigar por tudo, por qualquer coisa, né? Não é assim. Olha, é o que eu acredito. Né? Eu acredito que aquilo que Deus ordenou é o certo e é o que funciona. Eu já vi várias pessoas tentarem de formas diferentes e já vi muitas pessoas fracassarem. Então, para mim, a equação que dá certo é um homem que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, por ela deu a própria vida. Então, esse homem, ele é amoroso, ele é gentil, ele é cuidadoso, mas ele é homem. Né? Ele não perde a característica masculina dele, né? De ser um protetor, um provedor, um homem presente, é o que a palavra diz que tem que ser. E a mulher não é capacho, gente, né? Submissão não é ser capacho. Então, esse é que é o ponto que, às vezes, a gente perde um pouco a linha, a mulher perde um pouco a linha, né? Porque eu não vou ser submissa, porque você está entendendo que ser submissa é ser menor. Né, é ser um papel inferior. E não tem nada a ver com isso. Em questão de valores, nós temos o mesmo valor para Deus. Né? Homens e mulheres têm o mesmo valor. É uma questão, sim, de hierarquia e ordem. Por quê? Porque Deus, primeiro, é Ele. Ele, Deus sobre todas as coisas, ok? Depois Ele criou quem? A mulher. O homem. O homem. Ele criou o homem. Né? Criou o homem. E depois... A mulher e ambos os filhos. Então, é uma questão de ordem. Ou você acredita nisso, ou você não acredita, e está tudo certo. Né? A gente vai ver aí quais são os resultados no final das contas. Quando um homem está muito bem posicionado dentro da sua casa, dentro da sua família, é muito gostoso para uma mulher estar ali sendo protegida. Entende? Então, eu vivo essa equação dentro da minha casa, funciona bem. Eu vejo isso funcionar na casa de várias outras pessoas, né, de muitas mulheres, e vejo uma bagunça, uma verdadeira bagunça nessas interpretações distorcidas que colocam a mulher como se ela tivesse menos valor do que o homem, ou como se o homem mandasse a mulher, o vídeo, inclusive, eu falo sobre isso, né? Como se, no texto eu coloco isso, como se o homem mandasse a mulher tivesse que se submeter de qualquer forma, independente. Eu já vi casos difíceis, viu, Leila? Difíceis dentro de igreja, em que um aconselhamento errado, por exemplo,
de independente do seu marido estar fazendo certo ou errado, você tem que se submeter. Eu não acredito dessa forma, né? Eu acredito que a mulher ela é auxiliadora, opositora, idônea, é o que a Bíblia diz que tem que ser. Então, enquanto auxiliadora, ela é uma pessoa, uma mulher que alerta esse homem sobre o risco que ele está correndo. Opositora porque a mulher ela tem um dom, ela tem uma visão à frente do homem em relação a perceber detalhes que o homem não percebe. E idônea, esse idônea no final não nos dá direito a brincar com esse assunto. Então, é auxiliadora, opositora, idônea. Eu preciso ser idônea naquilo que eu oriento o meu marido. Uma pessoa que realmente tem um coração bom. Sim, além de um coração bom, ela precisa ser uma pessoa correta. Uma pessoa coerente. Ela não pode usar a posição de auxiliadora, opositora, para que o marido faça o que ela quer, para manipular. Né? Ok? Então, a questão, a Bíblia é muito sábia, né? Muito sábia quando traz para a gente, é só a gente parar e pensar no comportamento por trás daquilo que o versículo está trazendo para nós, né? Mas aí o povo entra nessa loucura de, ai meu Deus, é o empoderamento feminino, ai, vocês não estão lendo Bíblia, nós estamos lendo Bíblia, não é? E enquanto a família estiver sendo um núcleo saudável, a gente não estaria vendo tanta violência como a gente tem visto hoje em dia. Algo interessante que você falou, que é muito importante, gente, que ela está falando também de vivência. Ela vive aquilo que ela está falando. Porque é muito fácil a gente pregar alguma coisa, e o que a gente vê muito em vários meios, que hoje se fala do que é conveniente, né? As redes sociais estão aí para poder provar isso. É o que é conveniente, o que a mídia está falando, o que a maioria está falando. Mas aqui nós estamos falando de uma vivência que, por meio dela, você viu que é por aí. É por esse lado que tem que ser. Exatamente. Você, como conhecedora da palavra, você vive essa palavra. Então, gente, o lar hoje, eu acredito muito na instabilidade por causa disso. Porque as pessoas foram se perdendo nos contextos de... todo mundo que vai lá nas redes sociais e fala uma coisa, eu vou pegando fragmentos e vou montando a minha própria estrutura. Exato. Mas nós temos uma base. Exato. E essa base que é importante. Exato. Porque quando você tem base, dificilmente... Porque quando você tem base, você tem raiz. Quando você tem raiz, dificilmente você vai arrancar. E como que, às vezes, Leila, o comentário que a pessoa vem fazendo traz a dor dela. Entende? Algumas pessoas falam assim, nossa, fulano te ofendeu. Eu falo, não me ofendeu, eu não fico ofendida com isso. É o posicionamento dela, né? O posicionamento dela, tá tudo certo. Não vai me ofender aqui porque eu tenho o meu posicionamento e eu acredito nisso aqui. Então, isso me mantém num lugar de gostosura no meu relacionamento. E o meu marido não é um capacho, né? Meu marido é um homem de personalidade forte. Meu marido é um homem que tem muitas opiniões, meu marido é um homem que o timbre de voz dele é alto, né? É um homem que, quando nós começamos a nos relacionar, eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Como é que esse relacionamento vai funcionar? Desse jeito não vai dar certo, não é? E depois eu fui aprendendo que o meu perfil comportamental é um perfil muito tranquilo, muito apaziguador, muito conciliador, mas que eu precisava, sim, aprender a me posicionar. E talvez eu esteja falando para você hoje, mulher, não é? Quantas mulheres, e nós somos uma grande massa, porque o meu perfil comportamental, né, como uma boa estável, esse é o maior número de pessoas no mundo. E aí, então, o que você traz na sua história que você não aprendeu, a se comunicar, a falar, a se posicionar, sem violência, sem briga, sem falar é o meu direito, né? Olha, não precisa disso. Você precisa mesmo aprender a se posicionar, mas para isso, para você aprender a se posicionar, você vai precisar aprender um pouco sobre a sua identidade, né? A restaurar a sua identidade. Talvez você tenha vindo de uma família quebrada, uma família disfuncional, como a gente tem visto isso, não é? E o pior, né, Leila, multiplicando isso. Porque quando nós aceitamos e não nos posicionamos, nós vamos vivendo isso dentro das nossas casas, os nossos filhos vão aprendendo conosco também.
não é? Exatamente. E aí vai vindo os reflexos, né? Novas gerações adoecidas por famílias disfuncionais. Hoje o nível de divórcio está aumentando cada dia mais. Por quê? Porque as pessoas se lá vão a qualquer... Não, tive um problema no relacionamento, então separa. Facilitou muito, né? Os cartórios hoje em dia fazem divórcio muito rápido, não é? E as pessoas estão intolerantes. Intolerantes. Eu não quero mais negociar. Se não é do meu jeito, então eu tô fora. Não é? E essa prática não vai levar. Eu falo que é muito bom você resolver as coisas de uma forma muito rápida e para os princípios da física, né? Mas dos relacionamentos, não. Relacionamentos você precisa amadurecer, acalmar, pensar, conversar, negociar, não é? Casamento não é qualquer coisa. Eu lembro que quando eu casei, eu ia levar algum problema, às vezes, para o meu pai, até eu entender que eu não tinha esse lugar de levar problema meu para o meu pai. Uhum. Eu lembro que ele falou assim comigo, assim. Aí ele ouviu meu pai muito sábio. Ele falou assim, agora você vai lá e conversa com seu marido. Olha. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu não sou mais a filhinha do papai mais. Isso. Aí, gente, ó, se você já foi a filhinha do papai, tá na hora de você ser a esposa. E aí, foi lá no começo do meu casamento que eu comecei a colocar limites em várias coisas. Uhum. E eu lembro que ele falava assim, a sua vida agora é você e seu marido. Era difícil. Ah, imagino. Porque eu saí da casa do meu pai, eu era muito garrada no meu pai, não muito garrada na minha mãe, mas muito garrada no meu pai. E assim, uma liberdade de conversar sobre tudo com ele. E eu lembro que a minha mãe, se eu levasse algum problema com ela, ela já deitava no meu ombro e chorava comigo. E o meu pai, não, ó, vai lá e resolve. Caladinho. E toda a vida muito amigo do Clinge, né? Esse produtor aí, ó. Maravilhoso, né? 24 anos que a gente vai fazer esse ano. Que a gente tá junto, tem 30 anos. É muito tempo, né? Então, falar de relacionamento, nós estamos falando aqui com experiência, né? Então, experiência e autoridade, porque o que você falou é bem importante. Normalmente, uma filhinha do papai, ela atrai um filhinho da mamãe, né? E aí, fica os dois ali batendo cabeça. O que você fazia, como você mesma disse, né? Assim, quando você não tinha maturidade. Quando você aprende a ter maturidade, você não leva problemas do seu relacionamento para o seu pai ou para sua mãe resolver. Aliás, você nem fala dos problemas que você tem com seu pai e com a sua mãe, porque você acaba triangulando com eles ali, né? E eles ficam bravos com o seu cônjuge, seja o homem ou a mulher, né? Eles ficam bravos e depois vocês se acertam, né? E o pai e a mãe ficam ali no meio da confusão e da briga, né? E como que essa questão da raiz familiar é profunda? Uma coisa que eu falava muito na experiência do lado, depois eu fui mudando o material ali, sobre a questão da postura mesmo. Então, a mulher que teve um marido, um pai muito, muito bom, ela vem para dentro do casamento e ela quer que o marido seja tão bom quanto seu pai. Tem muita essa visão mesmo. Então, assim, como assim eu saí da minha casa para eu casar e agora eu tenho um marido que não me trata do jeito que o meu pai me tratava, né? Essa é uma postura de uma filhinha do papai. Então, olha, seu marido é o seu marido, ele não é o seu pai. E se ele ficar no papel do seu pai, o lugar de homem fica desocupado, o lugar de marido fica desocupado. Olha isso. Uma desordem. É como se você tivesse casado com seu pai. Isso. Né? Assim mesmo é o marido, que quando traz para a relação a mãe, ele é casado com a mãe e não com a esposa. Que normalmente quando acontece isso, ele vai perguntar para a mãe as necessidades do relacionamento. E isso eu vejo ao invés acontecer de ser muito. Esposa. Leila, eu vejo isso acontecer muito. Assim, o marido ir perguntar para a mãe o que ela acha. E aí entram as rixas ali da esposa com a mãe. Né, com a sogra, porque o marido vai lá buscar a opinião da mãe, a mãe normalmente é a mãe, naturalmente é a mãe, não é a esposa, não é? Então, ele precisa resolver as questões dele com a esposa, né? Então, a mulher, quando ela entra também para o casamento, querendo ocupar um lugar de mãe na vida do marido, o lugar de esposa fica vago.
E depois entram terceiros. E, de novo, né, eu não estou aqui colocando pano quente para esse tipo de atitude. Eu estou tentando trazer aqui clareza sobre um assunto que é real, um assunto que eu vejo acontecer todos os dias praticamente, de uma forma tão sutil. As pessoas não percebem, Leila, quando elas estão no lugar errado, você acredita? Uma mulher, às vezes, ela não percebe que ela está disputando com a sogra o lugar na vida do filho. Entende? Uhum. E essa responsabilidade de dar o tom também não é da esposa, é do marido. É do marido. Então, é o marido quem vai falar, olha, minha mãe é minha mãe, sempre será a minha mãe. Mas o lugar de minha esposa é ela. Ela é a minha escolha, ela é a mulher que eu, né, me casei. E aí ele sustenta essa pessoa que ele buscou dentro do relacionamento e para a família dele. Entende? Eu falo que uma das coisas que a gente vê acontecer muito hoje em dia, uma pessoa chegar para você para falar mal de mim. Peraí, ela está confortável para falar mal de mim com você por qual motivo? Entende? Alianças, né? E aí a gente traz isso para dentro do casamento, acontece muito também. Então, a sogra vai lá conversar com o filho para falar mal da esposa. Não, não é permitido. Não, não dá, não é? Ou o pai vem falar com a filha mal do genro. Não, também não é permitido. Não é? Ah, mas não estou falando mal, não, estou falando a verdade. Depende da verdade. E nós precisamos tomar muito cuidado com essas conversas aleatórias que entram para dentro do relacionamento e ao invés de frutificar e florescer o relacionamento, nós jogamos esse relacionamento ainda mais para o buraco, né? E essas pessoas não adultecem. E aí a gente vê muitos relacionamentos sendo destruídos por pessoas ali do próprio convívio, que às vezes a gente está achando que é gente de fora e é pessoas do próprio convívio. Isso, e por falta de posicionamento. Né, por falta de maturidade, de adultecimento, de compreender que, olha, se eu me casei, agora eu sou uma pessoa madura para gerir esse relacionamento. E se eu não sou, então eu preciso buscar conhecimento para isso. Não é? Eu preciso buscar conhecimento se eu estou no lugar certo, se eu estou na postura certa, do meu perfil comportamental, do perfil comportamental do meu marido, como que está a nossa comunicação, se a nossa comunicação é violenta, se a nossa comunicação está ok, qual que é a nossa linguagem de amor, porque de repente eu estou aqui falando com meu amor, com meu marido, que eu o amo todos os dias, mas ele está esperando que eu traga um prato de manga para ele, entende? Ou que eu descasque uma fruta, ou que eu lave uma fruta para ele, uma maçã, e leve para ele, né, atos de serviço, e eu estou aqui declarando em palavras de afirmação, mas ele não se sente amado dessa forma. Ah, mas são muitas exigências dentro do amor. São, e é por isso que é urgente nós conhecermos isso e entrarmos para dentro da nossa restauração, dentro da nossa casa, para ensinar isso para os nossos filhos. Exatamente. Entende? Eles terão famílias, terão lares, eles vão replicar exatamente o que eles veem. Meu filho está namorando, né, o Rômulo, e pensando em casar. E eu falei, filho, já sabe sua linguagem de amor? É claro que eu, como terapeuta, eu sei, né? Eu olho para ele, eu sei qual é a linguagem de amor dele. Falei, você sabe? Ele, eu acho que. Falei, achar não basta, você precisa ter certeza. Porque você precisa conversar sobre isso com a sua futura esposa. Entende? Vocês dois precisam saber qual é a linguagem de amor. Para quê? Para eu exigir dela? Não, para eu comunicar. Então, eu vou comunicar o amor, eu vou fazer de uma forma que ela compreende, que ela se sente amada. Entende? E nem sempre aquilo que eu estou oferecendo, mesmo que o meu coração seja bom, é o que a pessoa está. Ok, tem que entender, né? O que a pessoa a gente, é importante para outra pessoa. Vai se ajustando aqui e ali, mas como é libertador você saber disso, você entrar nisso, você se comportar dessa forma, você renunciar ao seu ego em prol de ter um relacionamento saudável. Saudável, eu disse saudável, eu não disse perfeito. É interessante a gente falar, gente, porque a gente está falando de relacionamentos saudáveis. A gente não está aqui de forma alguma falando que a sua vida a partir de agora será perfeita, a partir desse momento não, porque todos nós temos problemas e a gente, por mais dificuldade que temos e problemas que temos, se nós tivermos um bom relacionamento, será mais fácil. Sim, e o relacionamento frutífero, né? O relacionamento saudável é isso. É você passar pelos problemas, ok, teremos problemas, esse é um fato. Não é? Mas nós não podemos poetizar o casamento como se ele fosse os comerciais de margarina.
né, antigos. Eu sempre dou esse exemplo para as meninas, experiência do lar. Eu falo, olha, peraí. Antigamente, a gente chegava ali via nos comerciais, né? Na época era Cleibon, agora é Quali. Né? E aí uma mulher saía do quarto já com uma saia tubinho maravilhosa, impecável. Tô achando que eu sou dessa época, hein? Um coque, maquiada, não é? Uma roupa branquinha. E aí chegava ali na sala, os filhos já estavam assentados, numa mesa redonda, mesa posta, o leite e o café fumegando assim, e o marido de terno e gravata. Nossa, que perfeito, hein? Lindo, lindo. E aí, a pergunta que não quer calar. Quem foi que fez o café? Quem foi que arrumou essas crianças e já colocou a mesa, não é? E a roupa do marido, e o marido ali sentado já sendo servido até por ela. Então, a gente para e reflete. O comercial retrata isso, e ainda hoje nós somos muito contaminados por isso que a gente vê, acha que aquilo é que é o normal, e que a nossa vida aqui está disfuncional. Por quê? Porque nós acordamos na nossa casa, é uma loucura de manhã, né? Separar a roupa, fazer gravação, fazer vídeo, dar ordem, organizar as coisas da casa, deixa chave, não sei o quê, organiza quem vai vir, quem não vai vir, o que você vai fazer, vai para a empresa, faz o que precisa fazer na empresa, e vai para uma gravação, e vai para um vídeo, e vai para uma palestra, e vai para um atendimento, igual é o meu caso, e aí você fala, meu Deus, então minha vida está toda desgovernada? Não, essa é a vida real. Isso é o normal, né? Essa é a vida real. A vida real ela é feita de desafios. A vida real ela é feita de acontecimentos, de fatos, de decisões, não é? Você vê comédia romântica, por exemplo, Leila, e as comédias românticas não tem ninguém lavando roupa. É muito engraçado, né? E como que as roupas aparecem limpas, né? Mas você percebe que é uma forma muito sutil dessa informação chegar até nós, como se aquilo fosse o natural e a nossa vida fosse disfuncional. E, de repente, sem a gente perceber, a gente começa a agir de forma como insatisfação, né? Como se aquilo ali é que fosse o ideal e a minha vida estivesse toda errada. A gente fala até de vida financeira, né? A nossa vida nós buscamos, crescemos, estudamos, estamos aqui trabalhando. Exato. E a gente vê também nesse contexto, né? Que tudo perfeito, todo mundo muito bem, todos muito posicionados, né? No entanto, nós precisamos de batalhar, né? Temos que correr atrás, igual você falou, tem que vir para a empresa. Isso. Né? No meu caso também, eu tenho atendimento, tem que ir atender as pessoas. Isso. Então, assim, como se diz, eu falo 5 dias, poderia ser 48 horas tranquilamente, mas nós não daríamos conta. Exatamente. Mas que é muitas coisas, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Hoje o telefone também te dá uma facilidade, mas também te dá mais trabalho. Consome o nosso tempo, não é? E a gente vai viver essa teoria, né? Acreditando que a vida tem que ser perfeita, né? E que se não está do jeito da vida da fulana, da ciclana, do beltrano, né? Aquilo que a gente vê no Instagram, né? O Instagram, gente, é uma pequena fração daquilo que você quer mostrar para o mundo. Não é a vida real, né? Eu falo que quem dera... às vezes a gente fica vendo aqueles videozinhos ali, o pessoal mostrando os casais, né, em casa e tal, e aí o Léo fala comigo assim, nossa, podia fazer um Reels aqui. Eu falo, olha, enquanto a gente faz um Reels, a vida está acontecendo, não é? Então, nós não temos, por exemplo, alguém nos filmando 100% do tempo para mostrar a realidade das nossas vidas. Aquele tempo que a gente para, de repente, e faz uma pequena gravação ali, são pequenos momentos, mas não é a vida real o tempo todo, né? Às vezes eu chego na empresa, eu não tenho tempo nem de tomar um café, nem de respirar, né? O tempo já está urgindo, o atendimento já está esperando, tem uma experiência do lar para fazer, tem uma palestra para organizar, tem um funcionário para atender, né? Então, tudo isso vai nos colocando num lugar que não dá para gravar tudo. Então, se você que está aí acredita que a vida esse mar de rosas fantasiado ali pelo Instagram, não é. A vida real ela é bem do cotidiano nosso mesmo.
né? Bem da gente acordar meio descabelada, né? De organizar a vida toda, cada um rompendo com as suas próprias dificuldades, né? E uma coisa que me veio aqui, inteligência emocional não e uma mente saudável não é uma mente perfeita o tempo todo, né? Não é uma mente que que o mundo está lindo, alguns profissionais falam, né, do positivismo tóxico, sabe? Tá tudo lindo, você vai passando por cima das coisas. É péssimo. Não, isso não existe, não é? O que existe é, a partir do momento que você sabe nomear os seus sentimentos, então eu estou indignada, eu estou chateada, eu estou triste. Você lida com isso, não é? Você aceita para si mesmo, você nomeou aquilo. Né, Leila? Você já sabe aquilo que você está sentindo. E uma coisa que eu sempre digo é assim, para pensar. Mulher, para pensar no que você está pensando. Para pensar no que está pensando. Olha que coisa curiosa e simples. As coisas são muito simples, Leila. Elas só não são fáceis, mas elas são simples. Você está ali ouvindo o noticiário o tempo inteiro. Um monte de coisa ruim, coisa boa. As coisas boas no noticiário são uma minoria. Né? Se você ligar o rádio ali, normalmente você escuta. O jornal, então, meu Deus, né? Você só vê notícia trágica. E, de repente, você não percebe que dentro de você está começando a sentir algumas coisas ruins. Você está começando a ficar revoltada. Né? Você começa a se aliançar para fazer justiça com a outra pessoa. Então, nós não paramos para pensar no que nós estamos pensando. De repente, vai entrando essa quantidade enorme de informações para dentro e a gente começa a sentir coisas estranhas. E desse sentimento, então, eu ouvi, eu pensei, eu senti e eu começo a executar, então. Percebe? Uma coisa interessante que acontece muito. As pessoas começam a naturalizar aquilo que elas veem. E achar que o sentimento dela é a verdade. Então, que ela precisa ter uma reação compatível com aquilo. Mas ela não para pensar, você, mulher, não para pensar no que foi o input desses pensamentos para você. O que foi que você ouviu tanto? E a importância do meio, da mesa onde nós estamos assentadas. Sabe? Do lugar, das pessoas que estão nos cercando, das pessoas que estão fortalecendo o nosso meio. Nós realmente somos uma média das pessoas que nós convivemos. O que você falaria das pessoas mais próximas? Eles falam muito que nós somos as 5 pessoas que mais nós convivemos. Eu acredito nisso porque ou nós influenciamos ou nós somos influenciados. Você percebe que se você estiver num lugar onde as pessoas estão falando mal, e só contando histórias de violência o tempo todo, você começa a sentir isso. Você começa a quase que pensar como essas outras pessoas. Então, se você não está influenciando naquele meio de 5 pessoas, você está sendo influenciada. Eu realmente vejo isso. E já existe uma ferramenta, né, dentro do coaching. Nós temos, dentro do coaching, a gente tem várias ferramentas poderosíssimas. E uma delas é do contágio social. E quando você faz essa ferramenta, é uma ferramenta gigante, né? Você vai vendo que as pessoas que estão realmente... Os seus resultados são muito compatíveis com aquelas pessoas que você está convivendo. É incrível, sabe? Poderosíssima essa ferramenta. Então, assim, nós somos realmente frutos do meio, né? O meio importa, o lugar onde você está sentado, sobre o que você está falando, as pessoas com quem você está falando, sabe? Se você convive com pessoas que são violentas, existe uma possibilidade muito grande de você se tornar uma pessoa violenta. Você está ouvindo sobre aquilo ali o tempo inteiro, não é? Assim como você também, quando está conversando e convivendo com pessoas que são inteligentes emocionalmente, essa conversa é sempre frutífera e ela te leva para um próximo nível de crescimento e de maturidade, né? Tem uma mensagem que eu achei de uma pessoa muito importante, que ela é uma mentora maravilhosa, que ela fala assim: você não foi criada para ser mais uma. Existe um chamado dentro de você que o mundo precisa ouvir.
Mas para isso é preciso se levantar, se posicionar e não negociar quem você é. É sobre isso. É sobre isso, né? É sobre isso. É sobre você ser quem você nasceu para ser. É sobre você ter uma vida abundante em si, né? Você viver a abundância. Tem um livro da Rosana Alves, muito bom, Abundância na Falta. Muito bom, né? Porque nós precisamos ser as mulheres abundantes e enxergar a abundância até mesmo quando falta alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser muito relevante. Eu recomendo a leitura desse livro. Eu recomendo a leitura também do livro Decifre e Influencie Pessoas. Mulheres precisam saber sobre seu perfil comportamental. Precisam saber do seu temperamento. Precisam saber que não é só o seu temperamento, que o seu temperamento talvez esteja aí dando um tom dentro da sua casa e você não está sabendo lidar nem com o seu, nem com o dos seus filhos e nem com o do seu marido. E aí, agosto lilás, gente, é saber também como se mover nesse lugar, né? A Leila está aqui para poder mostrar para vocês exatamente o comportamento que vocês podem mudar o ambiente, trazer paz para aquele lugar, Exatamente. né? E não negociar a violência, mas sim você, porque a mudança em qualquer ambiente começa por você. Não vai começar daquele agressor, não vai começar daquela outra pessoa, mas vai começar por você. Uhum. Quanto mais você se conhecer, mais você entender qual que é o seu contexto, melhor ainda vai ser o seu ambiente. E os seus relacionamentos também, né? A mulher, quando ela está bem posicionada, ela sabe esclarecer para o outro, né? Olha, aqui é o limite, não é? Ao invés de entrar nessa guerra, né? Então vamos ver quem tem mais força, entende? E aí é violência contra violência, violência contra violência, violência contra violência, e eu chamo isso de relação perde-perde. O homem perde, a mulher perde. Quem violenta perde e quem recebe a violência também perde. E isso é disfuncional, isso não é um relacionamento saudável, isso é um relacionamento deturpado. Né? Nós precisamos de relacionamentos saudáveis, mulheres que se entendem seu posicionamento, homens que entendem também qual é a sua postura, né? A necessidade da sua postura de homem, de protetor, de provedor, né? De estar presente na vida dessa mulher, e aí sim a gente construir relacionamentos saudáveis e assim eu acredito firmemente que a gente vai ter números menores de violência. Isso aí. Nossa, que conversa maravilhosa, viu? Obrigada, também gostei muito. Gostei muito. Muito bom. Muito e o que você deixaria para essas mulheres que estão passando por violência doméstica, pessoas que estão com dificuldade até de se entender, né? Tá nesse contexto, pessoas também que entenderam a importância do autoconhecimento, do autocuidado, da autorresponsabilidade. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Então, não dá para normalizar violência. Tem que ligar para os órgãos competentes, né? Tem que ligar para a polícia, né? Tem que registrar, tem que, se for o caso, criar um limite, um afastamento seguro, não é? Não entra na guerra de querer você mesmo se proteger. Eu vejo isso acontecer muito e é um problema, né? E eu estou vendo sempre o círculo rodar no mesmo lugar. Então, a mulher, ela sofre violência, ela não se posiciona, ela não coloca isso num número realmente da estatística policial, né? Ela não chama a polícia, ela não faz um boletim de ocorrência, ela não se posiciona nesse sentido também. Quando eu falo de posicionamento, eu também falo a respeito disso, né? E logo em seguida, o que a gente vê acontecer é um homem mais violento ainda, né? Que acredita que a mulher ele é dono dela, né? Então que ele pode fazer qualquer coisa com ela e inclusive matar. Então, se cerquem desse cuidado e das ferramentas. Ai, Leila, mas eu vou chamar a polícia e aí ele vai continuar aqui até sair a medida protetiva. Faça o que precisa ser feito.
tem que ter a medida protetiva, sim, tem que abrir o boletim de ocorrência, sim, não é? Tem que aprender uma nova linha de comunicação com esse homem, tem que olhar para dentro de você, para suas questões e como você precisa se posicionar, verificar o que aconteceu na sua própria história que você, de alguma forma, está trazendo uma pessoa dessa para se relacionar com você novamente, não é? Pegar a sua parte de responsabilidade nessa história, se posicionar e ir para o próximo passo. Autoconhecimento é base da vida para tudo. Quem sabe, com autoconhecimento, né, que é o primeiro pilar ali da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, você consiga permear seu relacionamento de uma forma mais saudável antes de chegar nesse ponto que chegou ou que tem chegado à violência. Tá um absurdo, Leila, um absurdo. Então é isso, gente. Olha, eu queria te pedir para você deixar suas redes sociais. Obrigada. E quem quiser entrar em contato com você para trazer uma palestra até para a empresa. Sim. Conhecer também seu trabalho lá no Instagram. Isso. Não sei se você tem canal no YouTube, tem? Então, nós estamos trabalhando meu canal no YouTube, nós temos 3 empresas, né? Eu e meu marido, 2 de peças para empilhadeiras, uma de mentoria integral sistêmica. Então, a gente está faltando tempo para eu poder fazer as gravações, mas a gente vai começar a trabalhar isso agora. Mas meu Instagram, que é uma rede social mais rápida, então eu consigo fazer meus vídeos ali, os meninos me ajudam também com os vídeos, com as fotos, né? Com as postagens ali, e os textos são os textos que eu escrevo mesmo. O conteúdo que está lá é um conteúdo que leva para essa libertação por falta de autoconhecimento, né? Então, meu Instagram, YouTube, LinkedIn, todos são meu nome, @LeilaDecolor, né? Quem quiser me seguir, fique à vontade. O conteúdo ali é um conteúdo relevante, eu não terceirizo para ninguém, sou eu quem escrevo os conteúdos ali, né? E eles têm muito a minha essência mesmo, a minha alma e aquilo que eu acredito que pode levar a mulher, o homem, o casal, o filho, uma família para um lugar melhor, um lugar onde fé, né, onde a vida espiritual e a vida emocional andam juntas e andam para o mais, para a vida, não para a morte. Nossa, foi um prazer te receber. O prazer te agradeço muito de coração. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Nossa, foi maravilhoso esse papo, não só para quem está aí, gente, que vai ter esse conteúdo lá, depois se você puder entrar lá, Sim. Né? Vai ter muitas perguntas lá. Mas para mim, né, a produção aqui, nós ficamos assim muito felizes com o conteúdo, porque igual eu sempre falo aqui, eu sempre trago pessoas que vai realmente trazer algo significativo, algo que vai ajudar as pessoas, que vai trazer um diferencial. Então, a Leila decolou. Tem um probleminha com os nomes. Mas, assim, ela tá aí também. Muito obrigado, Leila. Então, assim, sabe, fiquei muito feliz mesmo. E a minha xará, né, gente? Xará, E a gente vai ficar por aqui. E até o próximo episódio.